Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 2 de agosto, 2 Crônicas 32, 1 a 33, 13. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água enquanto chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sob o povo, os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a lutar nessas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao povo, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, cercava a cidade de Laques, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse: o Senhor, nosso Deus, nos salvará do rei da Síria. Não é verdade? Ele está enganado. Vocês e os condenando à morte, de fome e de sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali. Sem dúvida, vocês sabem o que eu e os reis da Síria antes de mim fizeram a todos os povos da terra. Acaso alguns dos deuses dessas nações livrou seu povo de minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Não permitam que Ezequias os engane. Não se deixem iludir por ele. Volto a dizer, nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês os salvará de meu poder. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu assim: como os deuses de todas as nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas
gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-lo, para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um Deus estrangeiro feito por mãos humanas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo de seus deuses, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu à sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias era muito rico e respeitado. Construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e outros objetos de valor que lhe pertenciam. Também construiu armazém para guardar cereais, vinho novo e azeite, e fez muitos estábulos para o gado e currais para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos de gado, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Bloqueou a fonte superior de Geom e trouxe a água por um túnel para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem-sucedido em tudo o que fez. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e seus atos de devoção estão registrados na visão do profeta Isaías, filho de Amós, incluída no livro dos reis e de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na parte superior do cemitério dos reis, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém o honraram por ocasião de sua morte. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído, construiu altares para Baal e ergueu postes da cera. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos dois pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo no vale de Ben-Hinom.
praticou feitiçaria, adivinhação e magia e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e aos seus filhos Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecerem a meus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhe deu, não o expulsarei desta terra que dei a seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram seu aviso. Por isso, o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés, puseram um gancho em seu nariz, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor seu Deus e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu a seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Romanos 15, 23 a 16, 9. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-los, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideraram que, no mínimo, podem contribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá a sua paz esteja com todos vocês. Amém. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila,
meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epineto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estaques. Salmos 25, 16 a 22. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. Atenta para minha dor e para meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho minha esperança. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Provérbios 20, 16 a 18. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações.